Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, amém? Eu necessito dar esse estudo sobre Romanos 11, a fim de esclarecer algumas questões que foram levantadas após a minha última pregação no domingo passado, intitulada O Verdadeiro Povo de Deus. A maioria de vocês estava presente, talvez alguns que não estiveram aqui tenham assistido pela internet, e esta foi uma mensagem que trouxe uma repercussão tão grande, que até um canal que é muito conhecido no YouTube republicou essa pregação. Para minha surpresa, o canal Atalaia do Senhor, da irmã Lúcia Almeida, é uma querida irmã portuguesa. Nós acompanhamos o canal dela na nossa casa, gostamos muito. Muitas vezes, tomando café da manhã, nós estamos vendo o Atalaia do Senhor, as novidades que essa irmã coloca nesse canal. Quero agradecer a ela aqui publicamente por ter feito com que a minha pregação se tornasse mais conhecida, né? O canal dela tem muito mais seguidores, muito mais inscritos. Só que os comentários a respeito daquela pregação, muitos deles foram de crítica. E esta crítica, ela se deve a uma culpa minha mesmo. Porque, irmãos, às vezes nós precisamos focar em um ponto só numa pregação. Aliás, eu aprendi isso, né? Quando eu estudei sobre homilética, que é o estudo da pregação, nós temos que ter um ponto, nós temos que ter uma meta, e dentro dessa meta nós podemos trabalhar em vários pontos, mas toda pregação precisa ter uma proposição, ou seja, um propósito. E o propósito daquela pregação não era escatológico, e foi aí que muitas pessoas se confundiram, porque muitas pessoas estão hoje falando sobre a questão de Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel, trazendo isso para o cumprimento de profecias. Mas eu não mencionei isso na minha pregação de domingo. Aliás, eu acho que eu nem usei a palavra profecia em parte alguma daquela mensagem. O que eu quis apenas esclarecer é que os judeus de hoje que estão lá no Estado de Israel, Estado este que foi delimitado pela ONU em 1948 e que se expandiu depois da Guerra dos 6 Dias em 1967, este Estado, né, de Israel, ele não é sinônimo de povo de Deus. Foi isso que eu quis esclarecer naquela pregação. Porque o verdadeiro povo de Deus é quem está em Cristo. Tudo isso eu expliquei naquela mensagem, com mais de 15 trechos da palavra de Deus, e em todos eles eu incentivei que os irmãos estivessem lendo os contextos, né? Então, se os irmãos fizeram isso, estão de parabéns, porque os contextos, eles vão confirmar aquilo que eu preguei. A minha pregação, ela não foi nenhum absurdo, ela foi completamente bíblica. Por que ela trouxe, então, uma crítica negativa de muitos irmãos? Não a maioria, graças a Deus, não a maioria. Não a maioria. Porém, por quê? Porque hoje há, sim, uma espécie de idolatria a Israel. Hoje há um movimento judaizante dentro da igreja. E quando eu falo de movimento judaizante, eu não estou aqui me referindo à questão do sábado, né? Eu tenho amigos em Cristo, irmãos em Cristo, que guardam o sábado, eu os respeito, eles me respeitam, não vejo nenhum problema, quer guardar o sábado, como Paulo disse, quem faz diferença entre dias, ou come isso ou não come aquilo, é para Deus que está fazendo isso. Então, eu não os julgo,
Mas eu me refiro ao movimento judaizante de querer guardar as festas judaicas, guardar os costumes judaicos, tocar shofar dentro da igreja, candelabro, que é o menorá, aquele castiçal de 7 velas, né? Esses apetrechos, hoje há pastores usando kippá, sabe, aquele bonezinho sem aba, né, dos judeus, entre outras indumentárias, vestimentas sacerdotais, né? Lá no templo de Salomão, do Edir Macedo, até onde eu sei, os pastores lá que pregam naquele templo usam vestimentas sacerdotais. Então, esse movimento judaizante, até a Arca da Aliança, vocês já devem ter visto em vídeo, né? Algumas igrejas que têm o momento da entrada da Arca da Aliança, e as pessoas ficam querendo tocar naquela arca, sabe, como se dali saísse algum poder, ou alguma coisa parecida. Hoje existe a ideia antibíblica de que, para que a presença de Deus esteja no culto, tem que tocar o shofar, aquela trombeta judaica, sabe? Então esse tipo de movimento, ele idolatra Israel, idolatra sim, infelizmente, e é por conta deste erro teológico, eu não vou chamar de heresia, não quero aqui trazer mais polêmica ainda, mas esse equívoco de alguns irmãos se deve ao desconhecimento das Escrituras, queridos. Porque o grande problema do brasileiro, não é só um, né? Eu vou colocar 2 que quando se juntam a coisa fica horrível. O brasileiro é o seguinte: eu estou aqui trazendo o ensinamento da palavra de Deus, uma palavra bíblica, um ensinamento consolidado nas Escrituras Sagradas. Só que eu sou brasileiro, falo português como vocês. Só que se vem um americano falando enrolado, dizendo assim, falando deste jeito, né, meus irmãos, e traz uma heresia fora da palavra, as pessoas vão preferir dar ouvidos a esse gringo do que a um brasileiro. Esse é um dos problemas. Agora você alie esse problema ao fato de que os brasileiros não gostam de ler. E como não gostam de ler, também não leem a Bíblia. E como ficam muito, sabe, fascinados com estrangeiros, e toda heresia vem lá de fora, irmãos. Toda heresia, todo falso ensinamento vem de lá. A maioria vem dos Estados Unidos mesmo. A maioria das heresias vem de lá dos Estados Unidos. Aí vem um gringo distorcendo a palavra de Deus, e os brasileiros que não conferem as Escrituras engolem essas coisas, compreendem? Então a minha esperança com a aula de hoje é a tentativa de colocar um ponto final nesta questão sobre os judeus, porque um dos comentários eu achei muito interessante. Ele me disse que eu não me lembro se a palavra foi hipócrita, eu acho até que foi essa palavra, uma palavra muito forte, porque eu não citei Romanos 11, porque Romanos 11 fala do futuro de Israel. Então vamos estudar Romanos 11, amém? E vocês verão que Romanos 11 não muda uma vírgula do que eu ensinei no domingo passado, na pregação, que algumas pessoas disseram que aquilo foi realmente uma aula, não foi uma pregação, né? Devido à quantidade de textos lidos. E hoje, como é realmente uma aula, nós vamos ler mais ainda, tá bom? Antes de nós iniciarmos Romanos 11, eu preciso aqui explicar algumas coisas daquela pregação bem rapidamente. 5 pontos. Primeiro, eu não sou contra os judeus, a existência do Estado de Israel ou Jerusalém como a sua capital, tá? Quero deixar claro isso aqui, porque me chamaram de antissemita.
O pastor é um antissemita. Só não me chamaram de esquerdista, porque naquela pregação eu deixei bem claro que eu sou a favor da intervenção militar, né? Teve um comentário que eu fiz naquela mensagem em que eu disse que Deus tem que intervir na política do nosso país, e talvez essa intervenção de Deus seja uma intervenção militar. E eu sou a favor disso, porque quando eu olho para a política brasileira eu não vejo mais esperança. Não adianta mudar de partido, e também eu não creio em salvador da pátria, né? Uma pessoa que vai resolver os problemas. Um presidente contrário a todos os outros que estão lá, o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir mudar nada. Aliás, ele vai até ser assassinado, né? Então, eu não sou contra os judeus, quero esclarecer isso aqui, contra a existência do Estado de Israel, ou contra Jerusalém ser reconhecida como sua capital. Não sou contra isso. Segundo ponto, ao dizer naquela pregação que não há nada de bom em Donald Trump, eu não sei quantos se lembram disso que eu falei, não há nada de bom nesse homem, Donald Trump. Eu não estava com isso querendo dizer que Barack Obama tenha sido um melhor presidente, tá? Pelo contrário, na minha opinião, Barack Obama foi o pior presidente que os Estados Unidos já teve. Ou então que Trump, né, não tenha nenhuma decisão política correta. Eu não estava me referindo às decisões políticas de Donald Trump, eu estava me referindo ao seu testemunho como pessoa. O que as pessoas dizem do cidadão Donald Trump? Não dizem que ele é um bom caráter, irmãos, compreendem? Então foi isso que eu quis dizer, né? Então a minha fala se restringiu ao cuidado que nós temos que ter com esse homem, porque na minha opinião minha, o interesse de Trump em reconhecer Israel, Jerusalém como capital de Israel, é unicamente negócios, vender armas para Israel, compreendem? Porque uma vez fomentada esta situação de ódio contra os israelitas, ou até melhor dizendo, os israelenses, né? Me referindo apenas à nação-estado mesmo, uma vez fomentado esse ódio, né, dos muçulmanos, dos islâmicos contra os israelenses, Israel precisará de mais armamento para se proteger ainda mais. Agora o interessante e eu vou pesquisar sobre isso, e se for verdade, porque eu escutei hoje que os Estados Unidos também está vendendo armas para os inimigos de Israel. Então o interesse é duplo. Vocês entendem? Eles colocam lenha na fogueira e agora dá armamento para os dois lados. E quem é que ganha com isso? Só os norte-americanos vão ganhar com isso. São os maiores vendedores de armas do mundo. Por que eles fomentam tantas guerras? Porque eles ganham com isso. Por que os Estados Unidos ainda não acabou com a Coreia do Norte? Porque ele está vendendo armas para a Coreia do Sul e para o Japão. Então, se eles acabarem com a Coreia do Norte, acabou a entrada de dinheiro com a venda de armas. Então temos que tomar cuidado com Donald Trump. Estou vendo alguns irmãos muito empolgados com ele. Donald Trump é o segundo Ciro, né, da Bíblia, sabe? Claro que Deus ele pode usar quem ele quiser, e não há nada que aconteça no mundo sem a permissão de Deus. Então Deus permitiu? Deus permitiu. Estão entendendo? Agora, isto não significa que Donald Trump seja alguém com quem nós possamos, alguém em quem possamos confiar. Eu não confio, sabe? Para mim ele é um adorador de Mamon, ele ama o dinheiro, sempre foi assim. Ele diz que é presbiteriano, diz que é cristão, porque ele conseguiu se eleger com base nesse discurso. Esse discurso o elegeu. A promessa de campanha de que reconheceria Jerusalém como capital de Israel fez com que a comunidade evangélica norte-americana votasse nele. Então, outra coisa sobre Trump, terceiro ponto.
Eu mencionei que o prédio de Donald Trump, se não me falha a memória, na Quinta Avenida, a avenida mais cara, né, que há em Nova York, é de propriedade da família de Trump, um prédio lá, e o número desse prédio é 666. Quando eu mencionei isto, eu não estou com isto dizendo que Donald Trump seja o anticristo, mas eu creio que ele seja um anticristo. A palavra de Deus diz que muitos anticristos se levantam. Haverá o anticristo, mas há muitos anticristos. E uma coisa que já ficou comprovada: todo personagem histórico que seja um anticristo, de alguma forma ele está envolvido com o número 666, 666 de Apocalipse. De alguma forma, que é o número da besta. Eu vou dar um exemplo. Nero foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos. O nome Nero César em hebraico, as letras hebraicas correspondem a números. Quando se soma Nero César, o resultado é 666. Hitler, outro exemplo. Quando você coloca o alfabeto de A a Z, dando os seguintes valores: letra A, 100, letra B, 101, letra C, 102, letra D, 103, e assim por diante, e você soma as letras H, I, T, L, E, R, o resultado é 666. Então, sempre de alguma forma, aquele personagem histórico que de algum modo foi um anticristo, de algum modo o nome dele está atrelado a 666. Não significa que esta pessoa seja o anticristo, mas é como se Deus desse sinais, compreendem? Este também é inimigo do povo de Deus, né? É um soldadinho. E o povo de Deus somos nós que estamos em Cristo, irmãos, os que estão em Cristo. Quarto ponto e último: não ignoro o fato de que um judeu possa se converter, mas não concordo que os chamados judeus messiânicos sejam convertidos, pois guardam os preceitos da lei, ignorando Atos 15, ignorando a Epístola aos Gálatas, negam a divindade de Cristo, contrariam epístolas como aos Colossenses e passagens correlatas que se referem a esta divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se um judeu, escutem com atenção, se converte a Cristo, em primeiro lugar ele tem que reconhecer quem Cristo é, como Paulo reconhecia. Paulo não tinha dúvidas de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, um com o Pai e, portanto, também Deus, embora não seja um outro Deus, porque às vezes nós cristãos somos acusados de termos três deuses. Isto não é verdade. Nós cremos em um único Deus. Este único Deus se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que trabalham distintamente ao mesmo tempo. Não é que às vezes Deus é o Pai, às vezes é o Filho, às vezes é o Espírito Santo. Não. A figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem papéis distintos, mas há um único Deus. Por exemplo, o Espírito Santo não exalta a si mesmo. O Espírito Santo exalta a Jesus Cristo. E Jesus Cristo exalta o Pai. Compreendem, amados? Então, são papéis distintos, porém um único Deus. Quem nega que Jesus Cristo é Deus não pode ser cristão. Não é cristão, é outra coisa. O judeu nega. Compreende? E esses ditos judeus messiânicos que se convertem a Cristo, eles não somente negam que Jesus Cristo é divino, como eles também continuam praticando as festas judaicas, usando as indumentárias, os apetrechos, sabe? E o pior é que a maioria dos chamados judeus messiânicos, e talvez todos,
nem sequer são judeus, são brasileiros, tá? Pesquise que você vai descobrir. Escreva lá no Google, judeus messiânicos, e veja o que vai aparecer. A maioria são pastores que abraçaram o movimento judaizante e transformaram os templos em sinagogas judaicas, sem que eles sejam realmente judeus, mas negam a divindade de Cristo. Então, para mim, não são cristãos, não são convertidos a Cristo. Agora mesmo, poucos dias atrás, eu trouxe uma palestra intitulada Os Fundamentos da Fé Cristã. E ali eu expus quais são as crenças inegociáveis do verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico. Inegociáveis. Por exemplo, as Escrituras são a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quem não crê nisso não é um verdadeiro cristão. E hoje há pessoas que se intitulam de pastores e que não creem que a Bíblia Sagrada seja a palavra de Deus. Eles ficam procurando trechos que eles consideram, não, isso aqui não foi inspirado. Isso aqui não foi inspirado. Tem um certo pastor que, ao se referir a um certo trecho da epístola de Paulo aos Romanos, não me lembro se é Romanos 9, acho que é 9, ele disse que Paulo tinha surtado quando escreveu aquilo, que aquela parte ali não foi inspirada por Deus. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Então, não é um cristão, irmãos, se não crê na inspiração das Escrituras, do Espírito Santo, que inspirou homens a escrever essa palavra bendita, não é um cristão. Compreendem, irmãos? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se um judeu se converte a Cristo, o que ele deve fazer? O que Paulo fez, irmãos. O que Paulo fez. Se você quiser, veja comigo Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Versículo 2 agora, Filipenses 3, vamos ler do 1 até o 11. Versículo 2: guardai-vos dos cães. Quem são os cães? Os falsos pastores. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A quem ele está se referindo aqui? Àqueles que se diziam convertidos a Cristo, judeus, mas que ainda estavam ensinando que quem se convertesse a Cristo precisaria se circuncidar. E então Paulo chama eles de maus obreiros e de cães. Versículo 3: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Ou seja, o que o judeu fazia na carne, o cortar do prepúcio, era simbólico para o que viria em Cristo. Prosseguindo aqui: e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, não confiamos que arrancar o prepúcio fora vai fazer a gente ser salvo. Versículo 4: ainda que também podia confiar na carne, ou seja, Paulo podia se ele quisesse. Ele era judeu, e ele vai dizer o seguinte: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, o que para ele era ganho? Tudo isso que ele falou aqui. Tudo isso que ele falou aqui, e que hoje cristãos mal informados que não leem as epístolas estão querendo correr atrás. É incrível a cegueira espiritual de hoje, irmãos. Prosseguindo: mas o que para mim
era ganho, reputeio perda por Cristo. Prosseguindo. E na verdade, versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Esterco. E há crentes querendo esterco. As considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Pule agora, por favor, para o versículo 17, aonde ele vai voltar ao mesmo assunto. Sede também meus imitadores, ou seja, ele largou o judaísmo, larguem o judaísmo, pelo amor de Deus. Sejam também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pergunte a um judeu se ele é amigo da cruz de Cristo. O que ele pensa da cruz de Cristo? Pergunte, encontre um judeu e pergunte o que você acha de Jesus. Assistam vídeos de judeus falando sobre Jesus, tem isso na internet. Não estou falando desses falsos judeus brasileiros que se passam por judeus, não. Judeu mesmo, falando sobre Jesus. Tem um vídeo que eu vou deixar o nome aqui para vocês procurarem no YouTube, aonde um rabino fala sobre Jesus, é terrível, dizendo por que eles não aceitam Jesus como Messias, tá? Prosseguindo, versículo de número 19, cujo fim dessas pessoas, os inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Eles estão lutando por uma cidade terrena, Jerusalém. E a palavra de Deus em muitos textos nos diz que a nossa Jerusalém é celestial, irmãos. Não almejamos mais nada deste mundo. Aqui mesmo, prosseguindo, só pensam nas coisas terrenas, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus. Eu quero conhecer Jerusalém, vai. Só que o dinheiro que você vai gastar para conhecer Jerusalém, você conheceria cidades muito mais lindas aqui mesmo no Brasil. Cidades, muitas, muito mais lindas, sem clima de guerra, sabe, com risco de assalto, mas sem clima de guerra. Lá não tem risco de assalto, mas tem risco de explosão, ou coisa parecida. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, antes de nós lermos Romanos 11, isso tudo aqui até agora foi uma introdução, tá? Mas até 10 da manhã termino a aula, amém? Terminou a aula. Antes de lermos Romanos 11, uma questão tem que ser respondida, que na verdade eu já mencionei isso aqui, deixei bem claro, né? Os judeus de hoje se converteram a Jesus. Então, irmãos, como eu disse, eu vou deixar aqui o título de um vídeo. O título do vídeo é Por que Jesus não é o Messias? Tá? Se você escrever lá no YouTube, Por que Jesus não é o Messias, você vai encontrar esse vídeo, a não ser que tirem do ar, né? Que tirem da internet, mas é o vídeo de um rabino falando por que eles não creem. Está em inglês, ele falando em inglês, está com a legenda em português. E existe, por exemplo, um site chamado Judeus pelo Judaísmo. É um site
que inclusive esse vídeo faz propaganda desse site, é um site em inglês, tá? E o subtítulo do site é Mantendo Judeus Judeus. Qual é o objetivo do site? Combater os missionários cristãos que estão pregando para os judeus. Combater. Ou seja, eles trazem ferramentas para que os judeus possam retrucar os cristãos que estão provando a eles nas Escrituras que Jesus é o Messias, é o Cristo. Amém? A palavra Cristo é a palavra grega para Messias, e a palavra Messias significa o ungido. Amém? É a palavra Machia em hebraico. Então, irmãos, se um judeu quer se converter a Cristo, ele tem que abandonar o judaísmo, tá? E o judeu que não se converteu a Cristo, o que podemos dizer sobre ele? Muito simples, o que a palavra de Deus diz. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira de Deus permanece sobre os israelenses, enquanto não se convertem a Cristo, permanece sobre os israelenses, sobre os islâmicos, sobre todos que não se convertem a Cristo. Agora, quando um islâmico se converte a Cristo, a ira de Deus não recai mais sobre ele. Quando um brasileiro se converte a Cristo, quando um japonês se converte a Cristo, estão compreendendo? Então, irmãos, não há diferença entre judeu, grego, romano, alemão, português, espanhol, brasileiro, americano, norte-americano, japonês. Não há mais diferença. Paulo disse isso, irmãos. Depois de Cristo não há mais essa questão de uma etnia escolhida. A etnia escolhida, que foi Israel, rejeitou a Cristo, virou as costas para ele. Ah, pastor, mas alguns judeus se converteram. É verdade, alguns, que Paulo chama de remanescente, aquele pequeno grupo que aceitou Jesus. Como foi que Jesus chamou aqueles que eram seus discípulos? Pequeno rebanho. Foram poucos, irmãos. Quantos judeus estavam reunidos esperando a promessa? Apenas 120, irmãos, que é mais ou menos o número de membros desta igreja. Então, eu vejo que um ministério tão maravilhoso como o de Cristo terminou com 120 judeus apenas convertidos a Cristo. Aí depois veio o derramar do Espírito Santo. Aí a multiplicação começou, para a glória de Deus. Numa só pregação de Pedro, mais de 3.000 se converteram a Cristo. É o atuar do Espírito Santo, é o tempo da graça de Deus, onde o seu Espírito é derramado, onde o Espírito Santo nos convence de que Jesus é o Cristo. Só o Espírito Santo para fazer isso, só Deus para fazer uma obra dessa natureza, irmãos. Só Deus. Então, nós vamos entrar em Romanos 11, tá? Só que não tem como, desculpem, nós lermos Romanos 11 sem conhecermos o contexto de Romanos 11, tá? Eu preciso que vocês conheçam, porque muitos cristãos que defendem, né, esses judeus que aí estão negando Cristo de hoje, muitos cristãos só conhecem Romanos 11. Mas e o que diz Romanos 9? Romanos 10? O que diz? Vamos em Romanos 9. Eu vou ler os trechos mais importantes. Do versículo 1 ao 8. Farei apenas a leitura para você ter uma ideia. Escute com atenção. Romanos 9, de 1 a 8. Em Cristo digo a verdade, não minto,
dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo, está dizendo Paulo, né? Poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. De quem? Dos judeus que ele está falando, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, porque segundo a carne Cristo veio dos judeus. Por isso ele disse: a salvação vem dos judeus. Quando Jesus disse a salvação vem dos judeus, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele estava se referindo a que o Messias viria de Israel, viria dos judeus. Então, prosseguindo aqui, versículo 5: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque, sublinhe isso aí, irmãos, nem todos os que são de Israel são israelitas, tá? Nem todos os que são de Israel são israelitas. Prosseguindo: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Amados, dando uma pausa aqui, o próprio Jesus disse para aqueles que diziam: nosso pai é Abraão. Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Vosso pai é o diabo. Quem disse isso? Cristo. Não foi pastor Alan. Aí uma pessoa comentou, quando eu coloquei essa verdade bíblica, a pessoa comentou o seguinte: ah, mas isso era em relação aos judeus daquela época. Irmãos, os judeus de hoje são piores. Pelo menos os daquela época ainda acreditavam em Adão e Eva, em Arca de Noé, em Jonas no ventre do grande peixe. Os judeus de hoje não acreditam, não. Para eles tudo aquilo era ilustrativo, eram metáforas. Essa é a verdade. São ainda piores, irmãos. Depois de Cristo, os judeus continuaram escrevendo tradições de homens, que se tornou o Talmud. E eu falei aqui na pregação de domingo passado coisas horríveis que o Talmud fala a respeito de Jesus. Horríveis. Que ele teria sido filho de uma traição de Maria com José, que teria tido um caso com um soldado romano chamado Pantera. Isso está no Talmud, que os judeus leem. Os judeus não querem mais saber da Torá. O que eles seguem hoje é o Talmud, a tradição rabínica, que Jesus já combatia naquela época, tá? Então vamos lá, prosseguindo aqui, versículo 7: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Esses filhos da promessa são os filhos da fé, porque Abraão é o pai da fé. Quem tem fé é filho da promessa. Fé em quê? Na lei? Não, fé em Cristo. Pela lei ninguém é justificado. Então para que existiu a lei? Para apontar para Cristo, para a nossa necessidade de um Salvador, porque é impossível que um ser humano consiga seguir a lei toda, seus 613 preceitos, é impossível. Mas houve um que seguiu, Jesus. Ele se tornou o nosso perfeito Salvador. Jamais pecou, mesmo em tudo sendo tentado, queridos. E se tornou autor de eterna salvação para nós. Veja comigo agora o versículo 25, Romanos 9, 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Está falando dos gentios. Chamarei de meu povo a que não era meu povo. Porque qual era o povo? Os israelitas. Mas hoje quem que o Senhor chama de seu povo? A nós, que cremos em Cristo.
e nos chama de amados dele, aleluia. Versículo 26: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Vamos agora para Romanos 10, versículo 1. Esse é o contexto, irmãos, para que você veja claramente a posição de Paulo em relação aos israelitas. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Vamos dar uma pausa aqui. Perguntaram para mim: pastor, então é errado orar por Israel? E eu disse: não, desde que a sua oração seja para que eles se convertam a Cristo. E é o que o texto está dizendo aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração, e eu posso fazer das palavras de Paulo também as minhas, é o meu desejo, irmãos. E eu espero que eu contemple isso, porque há uma promessa de que no final desta história toda, muitos judeus se converterão a Cristo, irmãos. Eles finalmente vão se dar conta. Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando o tempo da graça acabar, quando a plenitude dos gentios acabar, esse tempo da plenitude dos gentios, compreende? Aí os olhos dos judeus se abrirão. Para que isso aconteça, eles terão que perceber que o Messias que eles estavam aguardando não é o verdadeiro Messias, e que o verdadeiro Messias, sim, é Jesus Cristo, não há outro. Porque o que eles estão esperando como Messias, a descrição que eles dão para o Messias que estão esperando, alguém que vai trazer paz no mundo inteiro, que será um líder político, influente, um estadista, inteligentíssimo, é a figura do anticristo, irmãos, infelizmente. E se vai ser reerguido o terceiro templo, e provavelmente vai mesmo, aquele templo que o próprio Senhor Jesus disse não ficará pedra sobre pedra, se esse templo, não aquele, mas um outro templo for de fato reerguido, o anticristo entrará nele e se fará como Deus. E quando isso acontecer, os judeus descobrirão que foram enganados. Isso está perto de acontecer. E isto me alegra, irmãos. Aí sim a gente tem que ficar contente com isso, com a proximidade da volta do Senhor. Amém? É com isso que a gente tem que estar alegre, irmãos. Aleluia. Então eu fiquei alegre quando Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Fiquei alegre pelo cumprimento profético, porque estas coisas têm que acontecer para que Cristo volte. Tem que haver um acordo de paz entre Israel e os palestinos. Este acordo de paz, ele será depois quebrado. E quando isso acontecer, Israel descobrirá que caiu num laço. E aí eles, desesperados, sem mais ninguém a quem recorrer, se lembrarão do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se lembrarão de que há um verdadeiro Deus e que este Deus não é Estados Unidos da América, porque hoje Israel se escora nos norte-americanos. Agora, quando essa proteção norte-americana sair de Israel, a quem eles recorrerão?
ao verdadeiro Deus. Terão que se humilhar, e o Senhor os socorrerá, porque as promessas de Deus não caem por terra. Deus tem uma promessa com Abraão, e ele a cumprirá, com Isaque, e ele a cumprirá. Vocês estão compreendendo, irmãos? Com Jacó, e ele a cumprirá. São os patriarcas, mas os judeus têm que se converter. Enquanto não se convertem, como disse Jesus, são filhos de quem? Do diabo. Então vamos lá, prosseguindo aqui, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, ou seja, os israelitas têm zelo de Deus naquela época, né? Mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que eu disse daquela época, irmãos? Tem zelo de Deus. Os daquela época tinham, hoje não. Porque para vocês terem uma ideia, a passeata gay mais famosa do mundo é a passeata gay de Tel Aviv, capital de Israel. Então, se realmente Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele teme a Deus, por que ele permite isso? Por que ele permite passeata gay em Israel? E não são todos os judeus que aceitam essa passeata. Os judeus ortodoxos, eles são contra. Já aconteceram situações de judeus ortodoxos extremistas esfaquearem homossexuais na passeata gay, tá? Mas é a mais famosa do mundo. Não é a de São Paulo que é a mais famosa, não. É a de Tel Aviv, em Israel. Então eles têm zelo de Deus? Não, não tem. Mas há um remanescente, né? Versículo de número 11 agora, por favor. Romanos 10, 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, prestem atenção no versículo 12. Não há diferença. Então, quando uma pessoa exalta um ser humano porque o sangue dele é judeu, ele está colocando diferença, ele está fazendo acepção de pessoas. Mas o que diz a palavra de Deus? Que Deus não faz acepção de pessoas. Então o judeu é melhor que o brasileiro? Não, não é. Ah, é sim, pastor, é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Provavelmente você também seja. A mistura de sangue é tão grande hoje, que quando uma pessoa faz uma análise de DNA, ela descobre que ela tem alguma coisa de judeu no seu sangue, sabe? Há sangue judeu por toda parte do planeta, mas a salvação não vem pelo sangue não, irmãos, não vem. Eu mesmo tenho um tataravô que era judeu, judeusaço mesmo, Abraão era o nome dele, e era judeu mesmo, sabe? Então, não há mais diferença, irmãos. Versículo de número 20, por favor. Nós lemos o 11 e o 12, né? 11 e o 12, agora o 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. De quem que está falando? Dos gentios, nós. Mas contra Israel, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias. Eu não tenho certeza se nós vamos conseguir concluir essa aula hoje, tá? Mas eu vou até onde der. E aí, se não der, a gente conclui domingo que vem. Chegamos a Romanos 11. Amém? Vamos ler então, Romanos 11. Nós vamos comentar por partes. Primeiro do versículo 1 até o versículo 5. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não rejeitou todos os israelitas, mas somente aqueles que não se converteram a Cristo, aqueles que não são da fé. Mas eu, Paulo, da tribo de Benjamim, por exemplo,
Sou um remanescente, sou alguém a quem Deus não rejeitou. Então é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que todo judeu é salvo. Estão entendendo? Então vamos lá. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Não é da lei, é da graça. E fazem muita confusão nisso, né, esse movimento judaizante. E é interessante ele usar a figura de Elias, que inclusive, na minha opinião, estava até em depressão quando se escondeu na caverna, porque o Senhor diz que reservou para ele 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. E na minha pregação de domingo eu falei a respeito daquela estrela de 6 pontas, que é uma estrela que provém da Babilônia, que era usada também no hinduísmo para adoração de falsos deuses, na Babilônia, e que era também estrela de Baal. Eu falei sobre isso, e o interessante é que os judeus não sabem a origem dessa estrela. Por quê? Porque quem estava por trás das decisões da formação do Estado de Israel eram os maçons. E os maçons são aqueles que seguem a cabala judaica. E na cabala judaica, a estrela de 6 pontas, ela é muito importante. Então é ocultismo. Não, pastor, mas aquela não é a estrela de Davi? Você já leu a Bíblia toda? Me mostre esse versículo que fala da estrela de Davi. Não existe. Há uma estrela de 6 pontas, essa é a estrela de Davi. Não tem isso, tá? Agora, se você me disser que era o selo de Salomão, aí eu concordo com você. Essa estrela era o selo de Salomão, que quando se corrompeu adorando falsos deuses, por causa das suas 1000 mulheres que adoravam falsos deuses e corromperam o coração dele, adotou este selo. Adotou este selo. E quem sabe, quando Apocalipse 13 fala do número 666, e fala de sabedoria, não estava com isto dando uma indireta, o autor de Apocalipse, a Salomão, que era tido como o homem de mais sabedoria sobre a terra, e que recebia 666 ciclos de ouro como, como é que se chama? Impostos, né? 666, esse número só aparece 2 vezes na Bíblia, se referindo a Salomão e se referindo à besta. E é interessante que o versículo que se refere à besta fala de sabedoria, e Salomão era considerado o homem de maior sabedoria sobre a face da terra. Interessante, né? Parece uma referência a essa estrela aí, porque nesta estrela está o número 666, 6 pontas, 6 triângulos e 6 ângulos do hexágono. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então não use essa estrela pendurada no pescoço, não. E os pastores aí que têm essa bandeira na igreja, tirem isso, pelo amor de Deus. Provavelmente essa é a chamada estrela de Renfã, a qual Estevão fez menção no seu discurso aos judeus em Atos capítulo 7, depois do qual ele foi apedrejado. Se não me engano, Atos 7:42, se não me engano. Se alguém puder conferir para mim, agradeço. Eu acho que é isso. Muito bem, concluímos aqui o versículo 5, não concluímos? Então, o que eu queria aqui enfatizar é que Paulo explica aqui nesse trecho que Deus não rejeitou o seu povo. Por quê? Porque ainda há judeus que se converteram a Cristo.
E ele, Paulo, dá o seu próprio exemplo, né? Então, o próprio exemplo de Paulo: olha, Deus rejeitou o seu povo? Não, porque se tivesse rejeitado todo o seu povo, teria rejeitado a mim também, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Mas não rejeitou a mim, então não rejeitou a todos. Então Deus escolheu Paulo como exemplo de um judeu realmente convertido a Cristo. E um judeu realmente convertido a Cristo larga o judaísmo, não confia mais nas práticas judaicas, mas deposita toda a sua fé na cruz de Cristo. E quem não confia no poder do sangue de Jesus vertido naquela cruz para a nossa salvação, está confiando em si mesmo, está confiando nas suas obras, e não no mérito que há em Cristo, o único homem que guardou toda a lei. Que lei nos restou então? A lei que o próprio Cristo nos deixou, a lei que é segundo a liberdade, a respeito da qual Tiago fala na sua epístola, a lei perfeita que é segundo a liberdade. Que lei é esta? A lei do amor. Do amor. O próprio Paulo declara em Romanos, não me lembro se é capítulo 8 agora, se alguém quiser me ajudar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então qual é o nosso parâmetro? É o amor. É o amor. Esta é a lei que nós temos que seguir. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem disse isso? Jesus Cristo. Este é o novo mandamento, é o que restou da lei: fazer ao próximo o que eu gostaria que ele me fizesse. Nisto consiste a lei e os profetas. Quem disse isto, irmãos? Jesus Cristo. A quem nós seguimos, irmãos? A Jesus Cristo. Então, quando eu pratico o amor, eu agrado a Deus, eu cumpro a lei. E aqueles outros preceitos da lei judaica foram cumpridos em Cristo. Pastor, eu tenho que guardar o sábado? Muito bem, vamos para Atos 15. Não precisa abrir a Bíblia não, só estou lembrando aqui. Leia depois todo o capítulo, não vai dar tempo. Levantou-se uma questão: os convertidos a Cristo têm que guardar a lei, começando pela circuncisão. É mencionada a circuncisão por quê? Porque, como Paulo disse, se você se circuncidar, vai ter que guardar toda a lei. Então, qual era o assunto da assembleia que os irmãos promoveram, que está em Atos capítulo 15? O assunto era se os cristãos tinham ou não que guardar a lei, que começava com a circuncisão. E qual foi a conclusão desta assembleia, desta reunião que fizeram? Qual foi a conclusão deste concílio, que é o nome teológico para isso, que foi o primeiro concílio da igreja? Reunião de líderes para decidir uma questão teológica e prática. A decisão foi, aliás, eu até marquei aqui, eu vou ler, porque é interessante como o Tiago diz isso aqui, Atos capítulo 15, lembrando que esse Tiago não é o apóstolo, é o mesmo Tiago que escreveu a epístola, é o Tiago, irmão carnal de Jesus, também filho de Maria. E aqui está dito, olha só, Atos 15, 19: por isso julgo que não se deve perturbar. Por que eu digo que o movimento judaizante é uma perturbação? Porque a própria Bíblia diz isso. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Somos nós. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Por isso que nós não adotamos imagens de escultura, e eu espero que vocês também não adotem imagens carnais, porque hoje há ídolos no meio gospel, né? Cantores, pastores, etc. Ídolos de forma alguma.
Donald Trump está se tornando um ídolo, pelo visto. Mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da fornicação, que é toda espécie de atitude sexual ilícita, sexo antes do casamento, homossexualismo, adultério, qualquer tipo de atividade sexual ilícita. É a palavra porneia, que aqui foi traduzido como fornicação, em alguns textos como prostituição. E do que é sufocado, que eram as carnes oferecidas a ídolos, e do sangue, que era o sangue daquelas carnes oferecidas a ídolos. É isto. E o que mais, pastor? Mais nada. Mais nada. Compreendem? E se alguém quiser ser judeu? Aí está lá o versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, se alguém quiser ser judeu, estão lá as sinagogas. Mas se alguém quiser ser cristão, não precisa seguir os preceitos da lei de Moisés. Essa é a verdade. Agora eu vou dar uma aula aqui em breve sobre a questão do sábado. E eu repito, quem quiser guardar o sábado, para Deus o guarda. Não vou brigar com quem quer guardar o sábado. Mas não é necessário, porque Jesus é o nosso sábado. O sábado era uma figura de Cristo, a figura do Deus homem, do homem Deus. Até do sábado Jesus é Senhor. Por que o sábado é o mandamento que está entre os 3 que se referem a Deus e entre os 6 que se referem ao homem? Porque ele representa Cristo, que está entre Deus e os homens. Quem se converte a Cristo entrou no descanso sabático. Eu entrei. Eu tenho paz no meu coração. Eu não estou debaixo da ira, irmãos, para a glória de Deus, nem você. Então, a guarda de dias, de festas e coisas mais, eram preceitos da lei que caíram, irmãos. Ah, mas era um estatuto perpétuo. Perpétuo com quem? Com os israelitas. Com os israelitas. Então vamos prosseguir aqui. O que Paulo deixa claro aqui, no versículo 5, é que há um remanescente, e ele no versículo 1 diz que é prova disso, porque ele é um judeu que se converteu depois da ressurreição de Cristo, né? Ou seja, ele se converteu, não foi como os outros apóstolos, que foram pessoalmente ali chamados por Jesus, porque já davam ouvidos às suas pregações. Paulo se converteu depois, um judeu convertido após a ressurreição de Cristo. E, por conta disso, Paulo crê que há, sim, salvação para os israelitas, ou seja, Deus não rejeitou o seu povo. Entre os israelitas há aqueles que também são povo de Deus. Amém? Então, há um Israel verdadeiro também dentro do Israel étnico. Porque, como diz em Romanos 9,6, nem todos os que são de Israel são israelitas, né? Em Romanos também, capítulo 2, versículo 28, Paulo diz algo muito esclarecedor. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia! Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos nos despojando da carne e confiando em Cristo para a nossa salvação, e não no nosso braço, e não nos nossos méritos, queridos. Amém? Do versículo 6 ao versículo 10, vejam comigo, por favor. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono,
olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escurecem-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente os ossos. Então, eu quero ressaltar alguns trechos aqui. Quando Paulo, por exemplo, diz: já não é pelas obras, no versículo 6. Isso se reporta ao que Paulo já havia dito antes, em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas claro que isso é impossível, irmãos. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, o que Romanos 11 está dizendo? Que Deus não excluiu os israelitas da possibilidade de se converterem pela fé. Porque, queridos, escute uma coisa com atenção: ninguém nunca foi salvo pelas obras, ninguém, nem antes de Cristo, Alguns pensam que antes de Cristo havia salvação pela lei. Não havia, não. Todos os que foram salvos antes de Cristo foram salvos pela fé. Cumpriam a lei por amor, por obediência. Agora, os que não cumpriam por amor, como a maioria dos fariseus, por exemplo, e saduceus e escribas, que Jesus condenava, estes não eram salvos. Por isso Jesus dizia: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque eles não serviam a Deus por amor. Mas quando você vai para Hebreus, que é chamada de galeria dos heróis da fé, que começa falando de Abel, fala de Noé, aí fala de Enoque, fala de Abraão. Todos estes foram salvos pela fé, não foi por obras. Aliás, a epístola aos Hebreus é maravilhosa, né? Terminamos a leitura dela essa semana, na leitura bíblica do ano. Que maravilha que é essa epístola. Então, e se alguém quiser ser salvo pela observância da lei? Paulo responde essa pergunta, responde aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 4, respondendo àqueles que, mesmo depois de Cristo ter vindo ao mundo e provado que a salvação é pela fé, se alguém quiser ser salvo pela obediência da lei, o que Paulo diz? Gálatas 5, versículo 4: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que é a graça? É um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. O que significa a palavra graça? Favor imerecido. Nós merecíamos o que Jesus fez por nós, irmãos? Merecíamos? Não. Mas Ele fez porque nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. E em resposta a este amor, é que eu quero guardar o que Ele me ensinou: amar o meu próximo e me santificar, e me guardar da corrupção do mundo. Esta é a religião pura e imaculada para com Deus: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado da corrupção que há nesse mundo. Santidade e amor. Sem santificação ninguém verá a Deus, e sem amor ao próximo também ninguém verá a Deus. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É a pergunta que faz João na sua primeira epístola. Compreendem, queridos? Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Aliás, a palavra eleitos aqui, né, no versículo 7, significa os salvos, amém? Aqueles que são salvos, só que não são salvos por obras da lei, obras de justiça. São salvos pela fé em Cristo. E quando é dito no mesmo versículo aqui, 7, que foram endurecidos, não é que Deus
esteja impedindo essas pessoas de se converterem. Porque se fosse assim, Deus não seria amor, queridos. Seria? Não seria. Ele seria um Deus mau, que não quisesse a salvação de todos, mas a Bíblia é clara em nos dizer que Deus quer que todos se arrependam, que Deus quer que todos se convertam a Cristo, que todos sejam salvos. Ele não quer a perdição de ninguém, irmãos. Então, esse endurecimento deve ser entendido à luz de outros textos, como por exemplo Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, vejam que interessante o texto, e aqui o autor de Hebreus está se referindo a textos do Antigo Testamento. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de quem? De Deus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Portanto, uma pessoa pode endurecer o seu coração? Se ouvir a voz de Deus, ela pode endurecer o coração? Vamos ler de novo aqui Hebreus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Uma pessoa não deve endurecer o coração, correto? Mas ela pode endurecer? O texto é claro. Se o Espírito Santo está orientando, não endureça o seu coração, é porque é possível que a pessoa endureça. Se não fosse possível, esse versículo não estaria na Bíblia. Não estaria. Não haveriam apelos na Bíblia. Escolham, pois, a quem servirão, a Deus ou a Baal. Não haveria esse tipo de decisão, porque o próprio Deus já teria decidido por nós. Compreende? Só que do ponto de vista de Deus, que conhece o amanhã, Ele já sabe quem é salvo e quem não é. E do ponto de vista humano, de nós, que somos tão limitados, irmãos, tão limitados, nós não conhecemos quem é salvo e quem não é, mas Deus já sabe, porque Ele conhece o amanhã. Amém, meus amados? Queridos irmãos, eu vou prosseguir. Aliás, eu vou ler só mais um texto aqui sobre o endurecimento e encerrar, tá? Hebreus 3,13, só para fechar essa questão, e vou prosseguir essa aula durante a semana, tá? Não vai ser na quarta-feira, talvez eu venha aqui num culto extra, na quinta-feira, só para dar essa aula e terminá-la. Mesmo que não venha ninguém, eu preciso concluí-la, num dia que não seja dia de culto. Porque o próximo domingo já é véspera de Natal, domingo de manhã. Eu não sei se convém a gente trazer uma aula dessas, né, na véspera de Natal, no domingo de manhã, porque algumas pessoas estão até dizendo que vão viajar e coisa e tal, e estamos ainda vendo. Talvez a igreja abra apenas para oração no próximo domingo de manhã, amém? Mas vamos decidir isso entre os pastores ainda. Hebreus 3,13, só para encerrar, amados. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Pela segunda vez, o autor de Hebreus diz a mesma coisa, só que agora acrescentando que nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, ou seja, da nossa fé, até o fim. A salvação é pela graça, por meio da fé. Temos que guardar essa fé até o fim.
A nossa fé não está em menorá, em chofar, em quipá, em arca da aliança, em guarda de sábado. A nossa fé está no mérito de Cristo alcançado pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia! A Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, irmãos. A Deus toda a glória, a Ele toda a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu te dou graças por cada irmão que está aqui presente. Te agradeço, Pai, pelo esclarecimento da tua palavra. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Seja dada a Ti, Senhor. Que para a Tua glória, Senhor, nós estejamos guardando a fé. Não estejamos sendo seduzidos pela aparência deste mundo. Não estejamos almejando cidades terrenas. Mas que estejamos, ó Pai, com os nossos olhos fitos em Cristo, e desejando com Ele estar na Nova Jerusalém, a cidade celestial, da qual o Senhor virá nos salvar e nos levar para junto contigo nela estar para sempre. Amado Deus, assim eu rogo a Ti, que possamos terminar os nossos dias perseverando firmemente em guardar a fé, que possamos concluí-los dizendo como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém e amém.